Olá pessoal, hoje falaremos sobre crimes contra a dignidade sexual. Os crimes ali do artigo 213 e seguintes do Código Penal que tratam da ofensa à liberdade e à dignidade sexual das pessoas. Antes de entrarmos propriamente nesses artigos, é importante ressaltar que em 2009 nós tivemos uma alteração no Código Penal na parte que trata desses crimes sexuais. A Lei 12.015, de 7 de agosto de 2009, alterou boa parte desses crimes. Antes se falava crimes contra os costumes, hoje se fala crimes contra a dignidade sexual. Ou seja, a preocupação do legislador é muito mais com a liberdade, com a dignidade sexual da vítima, do que propriamente com a sua imagem ou a forma como a sociedade pode vir a encará-la por conta de ter sido vítima de um crime dessa natureza. Então, o foco hoje é muito mais a liberdade, muito mais a dignidade, a liberdade de escolha sexual da vítima, da pessoa. Nós tivemos algumas alterações por conta dessa Lei 2015. Por exemplo, nós tínhamos antes, no artigo 213 do Código Penal, o crime de estupro, e no artigo 214, o crime de atentado violento ao pudor. Na verdade, esses dois crimes eles foram fundidos, né? O estupro ele absorveu o atentado violento ao pudor, de forma que hoje o estupro, tratado pela Lei 2015, é a soma do estupro antigo e do crime de atentado violento ao pudor do artigo 214. Essa é uma das alterações. O que mais? Criou-se a figura do chamado estupro de vulnerável, no artigo 217-A. Então, quando se pratica relação sexual, por exemplo, com um menor de 14 anos, ou com uma pessoa com deficiência mental, que não tem capacidade de entender aquilo, há crime de estupro de vulnerável, ainda que a relação sexual tenha sido consentida, porque é definitivamente proibido praticar relações sexuais com pessoas nessa idade ou dentro dessas circunstâncias. Também se extinguiram alguns crimes, como por exemplo o crime de sedução, o crime de rapto, corrupção de menores. Então, houve uma boa reformulação nessa parte que trata dos crimes contra a dignidade sexual. E que se extinguiu também o uso de expressões como, por exemplo, mulher honesta, que era um tipo de expressão que se usava antes para a prática de alguns crimes. Só haveria alguns crimes contra os costumes se a mulher fosse considerada honesta. Então vejam, um tipo de expressão que demandava uma interpretação de acordo com a localidade, de acordo com a época. O que seria mulher honesta para um, com certeza não seria para o outro. Então, o legislador andou bem ao extinguir o uso de termos desse tipo. Então, nós temos hoje o capítulo que trata dos crimes contra a dignidade sexual, reformulado em 2009. Bom, começamos aqui pelo artigo 213 do Código Penal, que trata do crime de estupro. Como eu disse a vocês, o atual estupro do artigo 213 é a soma do estupro antigo, anterior à Lei 12.015, e do crime de atentado violento ao pudor, que estava previsto no artigo 214 e hoje encontra-se revogado. Vejam, o artigo 213 diz constranger no sentido de obrigar, no sentido de forçar, constranger alguém, tanto homem quanto mulher, uma outra diferença, o estupro antes, obrigatoriamente a vítima tinha que ser mulher, hoje pode ser tanto mulher quanto homem, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Então, no crime de estupro do artigo 213, há a necessidade de que o constrangimento ocorra por meio de violência física ou de violência moral, a vis absoluta e a vis compulsiva. Então, por meio de violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal. O que seria a conjunção carnal? A penetração pênis-vagina. Ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso, ou praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso que não seja a conjunção carnal. Então vejam, antes o estupro era constranger mulher, mediante violência ou grave ameaça, a praticar a conjunção carnal, que era o coito vagínico. A vítima necessariamente tinha que ser mulher, e o autor necessariamente tinha que ser homem. A única possibilidade de você ter uma mulher respondendo antes pelo crime de estupro é se ela tivesse sido partícipe ou se ela tivesse sido coautora, dividindo a parte da execução que diz respeito à violência, à grave ameaça. A parte que diz respeito, obviamente, à penetração peniana, ela não tinha como responder pelo crime.
E no artigo 214 nós tínhamos o atentado violento ao pudor, que punia o constrangimento mediante violência ou grave ameaça de qualquer pessoa à prática de ato libidinoso que não fosse a conjunção carnal, diverso da conjunção carnal. Então esses crimes foram juntados, foram somados. Hoje é tudo estupro. Então forçar alguém, mediante violência ou grave ameaça, a praticar conjunção carnal, que no caso, coito vagínico, aí necessariamente a vítima tem que ser mulher, ou qualquer outro ato libidinoso, e aí serve o coito anal, o sexo oral, ou qualquer outro ato libidinoso forçado, caracteriza o crime de estupro do artigo 213, cuja pena é de reclusão de 6 a 10 anos. É bom lembrar que o crime de estupro está previsto na Lei de Crimes Hediondos como um dos crimes dessa natureza. Então é um crime hediondo, com uma pena considerável de 6 a 10 anos e exige, é claro, um tratamento mais rigoroso por parte do Estado. Bom, o parágrafo 1º prevê a primeira figura qualificada do estupro. Então vejam, o estupro ele é qualificado quando ele resulta em lesão corporal grave, e aí também se subentende a gravíssima, ou então quando a vítima é menor de 18 anos e maior de 14 anos. Nesses casos, a pena, ela de 6 a 10 anos, ela passa para reclusão de 8 a 12 anos. Então vejam, um estupro que acabou resultando em lesão corporal grave ou gravíssima. Seria um resultado pré-ter doloso. A intenção não era propriamente a lesão corporal grave ou gravíssima após o estupro. Porque se o agente estuprar a vítima e depois do estupro ele resolver praticar com ela algum tipo de conduta que lhe provoque uma lesão corporal grave ou lesão corporal gravíssima, nós teremos 2 crimes. Então aqui se subentende que o que ele quis foi estuprar e acabou ocorrendo um resultado mais grave do que o pretendido, que foi a lesão corporal grave, a lesão corporal gravíssima. E o estupro também é qualificado quando a vítima era menor de 18 anos e maior de 14. Por que maior de 14? Porque nós veremos lá no artigo 217-A que se a vítima for menor de 14 anos, mesmo que não haja violência ou grave ameaça, há o chamado estupro de vulnerável. É um outro crime. Então, quando a vítima encontra-se nessa idade, menor de 14 anos, então aí se inclui as crianças até os 12 anos e os pré-adolescentes, você tem um outro crime, um crime mais grave, que é o estupro de vulnerável. Então aqui nós temos um estupro qualificado do artigo 213, quando resulta em lesão corporal grave ou lesão corporal gravíssima, ou então quando a vítima era menor de 18 e maior de 14 anos. Há uma discussão em relação a isso, gente, pelo seguinte: o artigo 217-A diz que é estupro de vulnerável quando a vítima é menor de 14. Aqui diz que é estupro qualificado quando a vítima é maior de 14. E quando a vítima tem exatamente 14? Se o crime for praticado no dia em que ela completa os 14 anos, ela não é nem menor de 14 para que se aplique o estupro de vulnerável, e ela também não é maior de 14 para que se aplique o parágrafo 1º. Alguns autores dizem, olha, existe aí uma lacuna legislativa, né? O legislador acabou se equivocando e não previu essa situação de ter exatamente 14 anos. Como nós não podemos usar de interpretação extensiva aqui para prejudicar o réu, muitos concluem que se a vítima for estuprada no dia em que ela completa 14 anos, acaba se aplicando o 213 caput, a figura do estupro simples com pena de 6 a 10 anos, porque nós teríamos uma lacuna, não daria para se aplicar aqui o parágrafo 1º, com uma pena de reclusão de 8 a 12 anos, como também nós não poderíamos aplicar o artigo 217-A, que trata da figura do estupro de vulnerável. Ok? Bom, o parágrafo 2º trata do estupro com resultado morte. Então, mais uma vez, aqui nós temos um resultado agravador. Tá? A vítima, por conta do estupro, ela acabou morrendo. Aqui também temos um crime pré-ter doloso. Houve a intenção de estuprar, mas a morte da vítima não foi intencional. Ela acabou ocorrendo por conta de imprudência, negligência do agente, enfim. Ele não teve a intenção de estuprar a vítima e depois matá-la. Porque se o agente tiver a intenção de primeiro estuprar a vítima e aí numa segunda oportunidade, num segundo momento, matá-la, por exemplo, para não ser identificado, então vamos supor que ele já estuprou a vítima, terminado o estupro, ele resolve matar a vítima para ele não ser identificado,
Nesse caso, nós teremos dois crimes. Nós teremos o crime de estupro, do artigo 213, e nós teremos o crime de homicídio, aliás, o homicídio qualificado, chamado homicídio teleológico, porque o sujeito teria praticado o homicídio para ocultar um crime anterior. Nós teríamos dois crimes em concurso material, as penas seriam somadas. O que o legislador se refere aqui é um estupro que acabou resultando na morte da vítima. Vamos supor que durante o estupro, por exemplo, a vítima tenha acabado batida a cabeça e morrido por conta de um traumatismo, mas não era a intenção do agente efetivamente matar a vítima. Então, nesse caso, ele responde por essa figura do parágrafo 2º do artigo 213, que é o estupro qualificado pelo resultado morte. É crime hediondo também, todas as modalidades de estupro, óbvio são hediondas, mas, nesse caso, do estupro qualificado pelo resultado morte, a competência não é do tribunal do júri. Tá? É diferente, se nós tivéssemos um estupro e depois do estupro nós tivéssemos um homicídio e o agente fosse responder pelos dois crimes, pelo homicídio e pelo estupro, a competência seria do tribunal do júri, porque o homicídio, sendo um crime doloso contra a vida, ele atrairia o estupro junto com ele para julgamento pelo tribunal do júri. Como aqui não é o caso, como aqui não existe o crime de homicídio, é apenas um estupro com resultado agravador, um estupro com resultado préter doloso morte, nesse caso a competência é do juízo comum, não é do tribunal do júri. Bom, dando continuidade. No artigo 215, por que nós pulamos do 213 para o 215? Porque o 214, que tratava do atentado violento ao pudor, ele foi revogado. Ele não existe mais. Então nós pulamos do 213 para o artigo 215. O artigo 215 trata de violação sexual mediante fraude. Como assim, pessoal? Uma violação sexual mediante fraude. O sujeito que obtém a relação sexual, que acaba praticando um ato dessa natureza, enganando a vítima, como se fosse um estelionato sexual. A vítima foi enganada para com ele praticar a relação sexual. Então vejam, ter conjunção carnal, lembrando que conjunção carnal é o coito vagínico, ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso, então não precisa necessariamente ser a conjunção carnal ou outro ato libidinoso, com alguém, tanto homem quanto mulher, mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação da vontade da vítima, pena reclusão de 2 a 6 anos. Então a conjunção carnal ou outro ato libidinoso foi praticado mediante fraude. Olha, como assim? Como que a vítima acabou praticando uma relação sexual, acabou praticando um ato libidinoso mediante fraude, tendo sido enganada? Existem alguns casos, existem alguns exemplos que são citados pela doutrina. Imaginem, por exemplo, que eu tenho irmãos gêmeos, e um gêmeo acaba se passando pelo outro para praticar relações sexuais, por exemplo, com a namorada, com a mulher com que o seu irmão estava se relacionando. Então, o enganou, a enganou, se passou pelo irmão. Então, nós teríamos aí uma fraude para obter a conjunção carnal. Ou um médico, por exemplo, que a pretexto de realizar um exame acaba despindo a vítima e praticando determinada conduta, é óbvio que dificilmente será a conjunção carnal, mas qualquer outro ato libidinoso, por exemplo, apalpando, passando a mão aqui e ali, caracterizando, portanto, a fraude sexual, porque ele também está enganando a vítima para a prática de um ato libidinoso. A vítima acha que está sendo consultada, acha que aquilo faz parte do exame, e na verdade não faz. O sujeito está fazendo aquilo para apenas satisfazer a sua libido sexual, para o seu deleite sexual. Então ele responde pelo crime de fraude, violação sexual mediante fraude. Então quando se obtém a relação sexual ou o ato libidinoso através da prática de violência física ou moral, nós temos o artigo 213, nós temos o estupro. E quando se obtém a conjunção carnal, o ato libidinoso, enganando a vítima mediante fraude, nós temos o crime de violação sexual mediante fraude. É óbvio que a pena é menor que a do estupro, de reclusão de 2 a 6 anos, porque aqui não houve a violência física ou moral. Bom, parágrafo único, se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também a pena de multa. Então imaginemos, por exemplo, que o sujeito, o médico, que a pretexto de realizar um exame, acabou praticando algum tipo de ato libidinoso para satisfação da sua própria lascívia sexual, ainda cobrava para fazer isso. Então ainda tinha uma finalidade de lucro, então nesse caso ele terá a sua pena
além da pena de prisão, ele responderá também pela pena de multa. Tá certo? Bom, dando continuidade aos crimes contra a dignidade sexual, nós temos no artigo 216-A o crime de assédio sexual. O que seria o assédio sexual, pessoal? Vamos imaginar, quando alguém que tem uma posição de superior hierárquico usa dessa posição para tentar forçar alguém a satisfazer o seu desejo sexual, a praticar algum tipo de conduta, né, ali proporcionar algum tipo de vantagem sexual. Então vejam, o que diz o artigo 216-A? Constranger, né, obrigar alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, de cargo ou função, pena detenção de 1 a 2 anos. Então aqui não há necessidade de que a vantagem sexual efetivamente seja obtida. É constranger alguém com o fim de obter algum tipo de vantagem ou favorecimento sexual. Então imagine, por exemplo, que o chefe da repartição insistentemente assedia a sua secretária ou a sua funcionária, né, para ir com ele, por exemplo, para um motel, para que lá eles pratiquem algum tipo de relação. Mesmo que isso não ocorra, o simples fato dele assediá-la, né, dele constrangê-la, dele obrigá-la a isso, né, usando da sua posição hierárquica, usando do medo que ela tem dele, por conta dele ser o seu superior, né, aquele temor reverencial por conta de ser o chefe, de ser o diretor, o medo de ser mandado embora, de perder a sua fonte de renda. Né? Imagine uma mulher, por exemplo, que ficou meses procurando emprego, não conseguia se manter, precisava da ajuda de outras pessoas, de repente vem sendo insistentemente assediada por um superior hierárquico, tá? Justamente porque ele sabe que ela tem uma dificuldade muito grande de arrumar um outro emprego. Então isso caracterizaria o assédio sexual. Precisa ser só o superior hierárquico, precisa ser só o chefe, o diretor, o patrão. Existem outras pessoas que também podem ter essa relação de ascendência? Sim, claro, você pode ter um padre, por exemplo, você pode ter um professor, você tem outras situações que também caracterizam essa ascendência e que podem levar a esse tipo de constrangimento. Como eu me lembro de um filme que se chamava Assédio Sexual, que a advogada, num determinado momento, dizia o seguinte: esse crime não tem a ver com o sexo, ele tem a ver com o poder. E é mais ou menos isso, é a pessoa que detém algum tipo de poder sobre outras e que tenta usar desse poder para obter algum tipo de vantagem sexual. Ok? Bom, aumento de pena. A pena é aumentada em até 1/3 se a vítima é menor de 18 anos. Então imaginem que esse assédio seja praticado contra alguém menor de 18 anos, então obviamente a pena é maior. Ah, Mansur, e se além do assédio o sujeito acabar forçando a relação sexual, usando de violência e conseguir obter aquela vantagem pretendida? Bom, aí você tem outro crime, você tem, por exemplo, o crime de estupro. Então a ideia do assédio é que haja o constrangimento com o fim de obter essa vantagem. É o que a doutrina chama de crime formal. Essa vantagem não precisa acontecer para que o crime se consume. Basta que haja o constrangimento. Bom, dando continuidade. No artigo 217-A, nós temos a figura do estupro de vulnerável. A figura do estupro de vulnerável, acrescentada também pela Lei 12.015, de 7 de agosto de 2009. A ideia aqui, gente, é a seguinte: antigamente, nós tínhamos lá o artigo 213, o artigo 214, que falavam, o 213 do estupro, que era forçar alguém a praticar a relação sexual, a conjunção carnal, forçar a mulher, mediante violência, mediante grave ameaça. Nós tínhamos o 214, que dizia constranger alguém à prática de outro ato libidinoso que não seja a conjunção carnal, também mediante violência, mediante grave ameaça. E aí nós tínhamos, no artigo 224, uma presunção de violência quando a relação sexual, o ato libidinoso, era praticado, por exemplo, contra o menor de 14 anos. Então, mesmo que o menor de 14 anos tivesse consentido na prática da relação sexual, mesmo que o menor de 14 anos tivesse concordado, mesmo que o menor de 14 anos tivesse implorado para a prática da relação sexual, presumia-se a violência, porque ele não tem idade para saber o que ele está fazendo. O que o legislador fez em 2009? Ele acabou com esse artigo 224, com essa ideia de presunção de violência,
e criou o artigo 217-A. Então o que diz o artigo 217-A? Olha, praticar conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso com menor de 14 anos é crime, ponto. Independentemente de violência, independentemente de consentimento, independentemente da concordância do menor, da concordância dos pais dele, é crime. Então é o que diz o artigo 217-A. Olha, ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com o menor de 14 anos. 2 pontos. Pena, reclusão de 8 a 15 anos. É crime hediondo, a pena é maior do que a do estupro, e aquela discussão de violência, gente, ela não vem aqui ao caso. O legislador não está nem trabalhando com a ideia de violência aqui. O legislador diz, olha, praticar relação sexual com menor de 14 anos é crime, ponto. Existem alguns autores que discutem essa história, né? Ele presume aqui por trás que existe uma violência, etc e tal, né? Mas isso não vem ao caso. O legislador, na verdade, não trata da questão da violência. O simples fato de praticar a relação sexual com menor de 14 anos é crime. É crime. Tá? Nós costumamos dizer, a única forma de defesa que existe aqui, né, é fora, claro, a discussão quanto à prova, mas a única forma de defesa em direito penal seria você alegar o chamado erro de tipo. Olha, o autor ele acabou encontrando essa vítima numa boate, num local onde não se permitia a entrada de pessoas menores. Essa moça ela tem uma compleição física, né, que indica maioridade, ela é mais alta, ela estava toda maquiada, ela estava acompanhada de amigas sabidamente mais velhas, né? E, enfim, o sujeito acabou praticando a relação sexual com ela, tendo certeza de que ela era maior de 14 anos. E depois veio a descobrir que ela era menor. Então houve um erro de tipo, um erro quanto à pessoa. Nesse caso, tudo bem, ele pode ser absolvido. Mas tentar discutir a questão da violência, mas a violência é presumida, não é presumida, mas a menina já tinha praticado relação sexual com outras pessoas, ela já era iniciada, ela era uma devassa, enfim, isso não vem ao caso. Praticar relação sexual com menor de 14 anos é estupro de vulnerável. E existem outras situações, olha. O parágrafo 1º diz, incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput, quem pratica a conjunção carnal ou outro ato libidinoso, com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência. Então imaginem, por exemplo, que o autor dopou a vítima para com ela praticar a relação sexual. Então ele deu um boa noite Cinderela, por exemplo, para praticar a relação sexual. Isso é estupro normal? Não, isso é estupro de vulnerável, porque a vítima tinha sido dopada, ela não tinha capacidade de resistência. Um outro exemplo, a vítima está em coma num hospital, e aí vamos supor que o enfermeiro se aproveita da situação e acaba praticando um ato libidinoso com ela. Então, mais uma vez, uma vítima que não tem condições de se defender. Estupro de vulnerável. Uma outra situação, a vítima tem algum tipo de debilidade mental, algum tipo de doença mental que compromete a sua capacidade de entender as complexidades daquele ato sexual. E alguém se aproveitando exatamente disso, vai lá e pratica com ela a relação sexual. Então, mais uma vez, você tem o estupro de vulnerável, tá? Que tem, obviamente, uma pena maior do que a pena do estupro. Bom, o parágrafo 3º, o segundo não foi recepcionado, ele acabou sendo revogado. O parágrafo 3º diz que se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave, e aí obviamente também se subentende a gravíssima, a pena de reclusão de 10 a 20 anos. E o parágrafo 4º, se da conduta resulta morte, é pena de reclusão de 12 a 30 anos. Então vejam, aqui eu também tenho duas figuras qualificadas, é o estupro de vulnerável qualificado pelo resultado de lesão corporal, grave ou gravíssima, ou então o estupro de vulnerável qualificado pelo resultado morte. São resultados não intencionais, são resultados pré-terdolosos e que levam a uma punição maior. É bom lembrar e repetir que se a intenção do agente era praticar o estupro e depois praticar o homicídio, então nós teremos, por exemplo, 2 crimes distintos. Ok? Bom, estamos chegando ao fim. Olha, o artigo 225 trata da ação penal. Então ele diz que nos crimes definidos neste capítulo, elas procedem mediante ação penal pública condicionada à representação. Então vejam, antes da reforma de 2009, a maioria dos crimes sexuais eram de ação penal privada. Então a vítima
tinha que contratar um advogado para que esse advogado propusesse uma queixa-crime, e o promotor funcionava apenas como fiscal da lei, ele apenas acompanhava o processo. Quem tinha que processar, quem tinha que mover a ação era a própria vítima, representada por um advogado. Em 2012, o legislador mudou isso, achou complicado, poxa vida, vejam, além da pessoa ter sido vítima de um crime sexual, ela ainda tinha que mover a ação, contratar advogado, gastar dinheiro e tal. Então, em 2012, a regra passou a ser que esses crimes são de ação penal pública condicionada à representação. Ou seja, quem processa é o promotor. Mas ele depende da manifestação de vontade da vítima. Ele depende que a vítima diga, olha, eu quero que ele seja processado. Que ela diga isso antes do promotor oferecer a denúncia. Ok? Aliás, o promotor só pode oferecer a denúncia se ela disser que quer que o autor do crime seja processado. Ok? Depois que a denúncia for oferecida, aí não cabe mais voltar atrás, não cabe mais retratação dessa representação que foi feita pela vítima. Então a regra aqui é que os crimes são de ação penal pública condicionada à representação. Ok? Mas existem algumas exceções. Por exemplo, se o crime foi praticado com violência real, aí você aplica a súmula 608 do STF, que diz que se o crime é praticado com violência real, então a ação penal é pública incondicionada. E o parágrafo único que diz que, olha, que o crime também é de ação penal pública incondicionada se a vítima for menor de 18 anos ou se for pessoa vulnerável. Tá? Então, por exemplo, o estupro qualificado, quando a vítima é menor de 14, menor de 18 e maior de 14, é de ação penal pública incondicionada. O crime de assédio sexual, quando a vítima é menor de 18 anos, é de ação penal pública incondicionada. O estupro de vulnerável, em todas as hipóteses, é de ação penal pública incondicionada. Ok, pessoal? Bom, aumento de pena, artigo 226, a pena é aumentada em 1/4 se o crime é praticado pelo concurso de 2 ou mais pessoas. Então imaginem que o estupro ocorreu a prática de 2 ou mais pessoas, conduta praticada por 2 ou mais pessoas, uma segurou enquanto a outra praticou a conjunção carnal, a pena é aumentada em 1/4. 2, a pena é aumentada da metade se quem praticou o crime sexual for ascendente, padrasto, madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tenha autoridade sobre ela. Então imaginem, gente, é muito comum você ter, por exemplo, nos casos de estupro de vulnerável, é muito comum que você tenha como autor do crime o próprio pai, o padrasto, o avô, né? São pedófilos. Aliás, antes que alguém pergunte, pedofilia não é um crime por si só, é um tipo de comportamento que pode implicar em vários outros tipos de crime. Então, por exemplo, vamos imaginar que um pedófilo pratique relações sexuais com um menor de 14 anos. Né? Então, nós temos o estupro de vulnerável. E esse pedófilo é o próprio pai da criança, é o avô da criança, é o padrasto. Então, nesse caso, ele merece a pena aplicada em dobro por conta do vínculo que ele tem e da obrigação inerente que ele tem por conta desse vínculo. Então, ele deveria proteger a criança e não praticar crime contra ela. Tá certo? Pessoal, ficamos por aqui. Né? Nos encontramos numa próxima oportunidade para falar de outros crimes da parte especial do Código Penal. Muito obrigado.